Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 28 de março, o evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 4, versículos 43 ao 54, que diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no o evangelho de hoje narra a cura que Jesus realiza na vida de um filho de um funcionário do rei. Sim, o funcionário do rei que chega para Jesus e lhe faz um pedido. O que ele pede? Ele pede que Jesus desça para Cafarnaum para curar o seu filho que estava morrendo. Olha a situação do filho. Eu fico imaginando que aquele pai, aquele funcionário do rei, estava com seu coração muito aflito, né? Angustiado, preocupado e com medo, porque, afinal, o seu filho estava morrendo, como o evangelho vai dizer. Só que no primeiro momento, Jesus responde para ele: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Mas o funcionário do rei insiste e diz para Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. E aí Jesus responde para ele: Podes ir, teu filho está vivo. Podes ir. É muito interessante esse detalhe, por quê? Porque qual é o pedido do rei? Ou melhor, do funcionário do rei? Ele pede que Jesus vá para Cafarnaum para curar o seu filho que está morrendo. Jesus não vai. Esse é o detalhe. Jesus não vai para Cafarnaum. Jesus simplesmente diz: Podes ir. Teu filho está vivo. Podes ir. E o bonito é que o evangelho vai dizer: o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Ou seja, aquele homem acreditou sem ver. Olha o detalhe interessante. Aquele homem acreditou sem ver. Ele acreditou pura e simplesmente na palavra de Jesus e seguiu. Foi embora, acreditando na palavra de Jesus. E quando estava no caminho, diz o Evangelho, que alguns dos seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. Inclusive, o funcionário pergunta que horas exatamente aconteceu isso, que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam por volta de 1 da tarde e ele conferiu que realmente era o mesmo horário que Jesus havia falado: Teu filho está vivo. E o evangelho termina dizendo:
que aquele homem, o funcionário do rei, abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Ele abraçou a fé. Meu povo, tem uma coisa que nós precisamos aprender na nossa vida de fé, que é justamente exercitar a fé. Nós precisamos exercitar a fé. E como é que a gente exercita a fé? No cotidiano da vida, nas situações da vida, nas situações que nos são apresentadas. Meu povo, as dificuldades, as doenças, o sofrimento são oportunidades para nós exercitarmos a fé. Veja, qual era a situação daquele homem? Ele tinha um filho que estava morrendo. Ele escuta a palavra de Jesus e Jesus diz: Podes ir, teu filho está vivo. Então, ele não esperou para ver, para depois acreditar. Ele logo acreditou na palavra de Jesus. Ele ali exercitou a sua fé. Ele preferiu acreditar na palavra de Jesus. Se ele não tivesse acreditado na palavra de Jesus, então ele talvez tivesse até se chateado. Como é que pode? Quanta insensibilidade! O meu filho morrendo, eu peço para ele ir lá em casa, ele não vai, pede para eu voltar. E disse ainda que o meu filho está vivo. Não, ele não faz isso. Ele acredita na palavra de Jesus. E Jesus realiza esse sinal. O Evangelho de João trata sobre os sinais. O Evangelho de João não usa a palavra milagres, usa a palavra sinal. Os sinais que conduzem à fé, os sinais que manifestam a presença do reino e conduzem à fé. O Evangelho termina dizendo que aquele homem abraçou a fé, e não somente ele, toda a sua família. Que bonito, meu povo. Mas aqui eu ressalto essa questão do exercício da fé, porque é isso que faz a nossa fé crescer. Nós vamos vivendo e crescendo de fé em fé. Eu preciso aproveitar as oportunidades da vida, como eu falei, problemas, dificuldades, sofrimentos, dias maus, para nesse contexto eu exercitar a minha fé, como aquele homem fez. Que o Senhor nos dê essa graça, que vivendo as dificuldades da vida, os problemas da vida, nós não percamos a fé. Por mais que seja uma situação difícil, como era aquele homem, mas que as dificuldades, sofrimentos, nós possamos encará-los como possibilidade ou oportunidade para crescermos na fé. Que o Senhor nos faça crescer na fé sempre, apesar de todo momento difícil que viermos a enfrentar. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.